meditação e manipulação de energias. Como que funciona isso? Nós estamos fazendo uma missão de trazer aqui para o Ocidente a tecnologia dos mestres ascensos da Índia, que desdobram a matéria com uma facilidade absurda. Infelizmente, a nossa educação não contemplou essas possibilidades e somos, junto, né, com uma outra grama de pessoas, um exército que está promovendo esse tipo de conhecimento prático para que as pessoas melhorem suas próprias vidas, para que elas consigam viver no seu potencial máximo. Legal. O que que significa manipular energias? Manipular energias é ter um controle maior do seu corpo sutil. Nós temos, além do nosso corpo físico, corpos sutis e nós falamos sobre eles, mas nós temos poucas pessoas com conhecimento prático. Eu posso movimentar a minha mão física, mas eu também posso movimentar uma mão de um corpo sutil que não é físico, aquele que nós chamamos de aura. Então, a manipulação de energia básica, ela é você entender sobre esses estados alterados de consciência, por onde você consegue acessar esses corpos sutis Uhum. e aprender a fazer isso de forma prática, porque é uma tecnologia que nós temos e, infelizmente, poucas pessoas sabem, né? Uhum. O que seriam esses corpos sutis? Você falou da aura. Existem outros corpos sutis que a gente pode ter acesso, ou que a gente tem acesso e nem sabe que tem? Shanti, se a gente for falar de uma forma racional, os corpos sutis, eles são tanto corpos físicos, que não estão aqui na nossa percepção. Exemplo, a nossa temperatura faz parte do nosso corpo sutil. O nosso Uhum. próprio cheiro, o odor que sai dos nossos poros também faz parte. As nossas ondas cerebrais, que vão além da nossa massa encefálica, também faz Uhum. parte desses corpos sutis, e todos esses três estão ainda no âmbito físico. São corpos um pouco menos densos do que esse corpo físico, mas também são físicos. O nosso corpo astral, ele ainda é considerado praticamente físico, porque pensamento é quase matéria. E nós temos corpos espirituais, e esses corpos espirituais são os corpos onde os mestres eles conseguem manipular com uma maestria absurda, e são esses corpos que têm um domínio direto no átomo, nos elétrons, e é através desses corpos espirituais, em harmonia com esses corpos sutis, mas ainda nessa classificação de materiais, que a gente faz a manipulação. É possível que a gente esteja manipulando as energias sem saber que está manipulando? É muito possível, acontece, porque todo fenômeno físico também é um fenômeno espiritual. Qualquer Uhum. pensamento aleatório nosso, ele vai produzir alguma secreção de neuroquímica no corpo. Essa secreção de qualquer neuroquímica que seja cortisol, seja serotonina, qualquer uma que seja, vai produzir vibrações que vão alterar o nosso campo áurico. Então, a nossa aura, ela é como se fosse uma chama que está em constante ondulação a cada pensamento que nós temos, a cada sensação, a cada emoção. Então, assim, por mais que a pessoa não saiba, ela está lidando com uma força a cada decisão que ela toma de aceitar ou não, de produzir ou não qualquer tipo de pensamento. Agora, Uhum. esses tipos de manipulações aleatórias que fazemos inconscientemente prejudicam nossa vida ou abençoam a nossa vida. Agora, para um efeito um pouco mais tangível, é necessário tomar uma consciência maior dessas formas como nós podemos manipular. E quem são os mestres nisso? São os magos, as bruxas, os cristos.
Então, sim, podemos manipular sem tomar consciência, e na verdade, essa a causa do nosso sofrimento. A gente mesmo Uhum. cria magia negativa contra nós mesmos a cada pensamento nosso. Quais são os problemas, né, ou as causas, ou o que acontece quando a gente não tem consciência dessa manipulação? A gente constrói as nossas próprias enfermidades. Uhum. 70% das nossas doenças são autocriadas, porque a própria célula vai registrando a informação do sentimento negativo. Então, quando alguém pensa assim, nossa, nada dá certo para mim, e aquilo se torna crônico porque ela fez um sofisma fazendo uma soma. No passado nada deu certo, hoje nada está dando certo, logo nada dá certo para mim. Cada pensamento desse que a gente não está percebendo gera uma neuroquímica que a célula suga, e daqui a pouco aquilo ali vai virar alguma enfermidade. Daqui a pouco aquilo vai prejudicar. Então, nós temos glândulas, exemplo aqui no nosso próprio coração, né? Nós temos aqui nessa região do tórax uma glândula chamada timo. Essa glândula, ela é responsável por produzir e treinar células que vão defender todo o nosso sistema imunológico. Essa glândula, ela para de ser cultivada, estimulada mais ou menos nos 14 anos, quando a nossa vida começa a ficar muito séria. A gente para de brincar, a gente para de se divertir. Por isso se diz que o pesar no coração dessa vida tensa, dessa vida preocupada, ele bloqueia o nosso chakra cardíaco, o anahata. Então, a cada emoção leve que eu tenho, eu produzo neuroquímica positiva que estão ligadas a cada glândula, que está ligado a cada chakra, e o meu corpo pode funcionar perfeitamente se eu tiver domínio disso. A gente Uhum. não se tornou, Shanti, ainda mestres desse corpo. E se a gente perceber o milagre que nós já temos aqui, a gente poderia promover facilmente as nossas próprias curas e Uhum. promover uma vida saudável, né? O que eu posso fazer, então? O que os nossos ouvintes podem fazer para manipular, de certa forma, essas energias de forma consciente, e onde que essas energias podem ser benéficas para si mesmo? A primeira coisa é tomar consciência de que nós estamos sendo bombardeados para prestarmos atenção em tudo menos em nós mesmos. Existe uma corrente psíquica que está nos puxando para fora de nós mesmos. O caminho é para dentro. Então, eu tenho que tomar consciência de que eu preciso limitar os meus 5 sentidos. Os meus órgãos sensoriais são as portas de desejos que vão me fazer me perder de mim mesmo. Então, o caminho é para dentro, e Jesus, ele disse algo: buscai em primeiro lugar o reino dos céus. Pela manhã é sagrado você guardar um tempo para você fazer um check-in de como você está, do que você quer produzir de neuroquímica para aquele dia. Porque senão a gente não percebe, mas o simples fato de reduzirmos alguns estímulos já nos tornaria naturalmente mais conscientes. Não é necessário passar horas meditando. A gente pode simplesmente viver uma vida mais natural, e essa vida natural por si só seria meditativa por si, e a gente teria mais consciência dos nossos pensamentos. Poxa vida, não vale a pena ficar pensando isso. E é mais por causa dessa guerra, Chante, Uhum. espiritual, que as pessoas criam as suas próprias mazelas, porque há muitos gatilhos de medo, muitos gatilhos de pressa,
muitos gatilhos de dúvida, de preocupação. Nós estamos numa sociedade em declínio, isso Uhum. gera medo, isso gera dúvida, isso faz a gente viver uma vida acelerada. E só de a gente frear um pouco isso, eu digo que o acelerador ele é bom, mas o freio é mais importante do que o próprio acelerador. A gente saber falar não para certas coisas, viver uma vida mais natural, por si só isso daí já traria resultados bons. Você falou de começar o dia, né? Que práticas que você indicaria assim para já começar o dia de forma mais consciente? Olha, para começar o dia de forma mais consciente, aquele caderninho de anotação bem do lado para que você, ao despertar, não abrir os seus olhos muito rápido. Você Uhum. percebe que acordou, mantenha os seus olhos fechados para que você consiga assimilar o material que foi sonhado ou por onde essa consciência andou durante esse período. Pode ficar ali 2, 3 minutinhos até assentar todas as informações na sua mente e ali você anota. Isso daqui por si só já seria uma bússola de prosperidade, Legal. realização, sucesso, porque tudo que a gente precisa saber, esse corpo aqui já fala. Somos nós que não temos a simplicidade ou a sensibilidade de ouvir. Se você Uhum. faz isso, você já vai assim ter um norte cognitivo para o seu dia e a meditação matutina, que é o nosso sadhana diário, de fazer um pranayama básico, um pranayama onde você sente sua respiração lentamente, onde você enche o seu corpo de prana, onde você prepara as células do seu corpo para que elas se sintam fortes para aquele dia, onde você se enche de agradabilidade para você viver aquele dia de desfrute, onde as coisas são leves. Os mestres vivem desse jeito, né? Eles estão sempre em paz. Uhum. E aí a gente começa a produzir o nosso próprio nirvana. A nossa vida se torna um céu aqui na Terra, porque a neuroquímica, o cérebro, a mente, o cognitivo está alinhado. Jesus, ele levantava ali na quarta vigília da noite, entre 6 e 5, ele se retirava aos lugares desertos, cobria-se com seu talit e ficava ali no silêncio, enchendo esse corpo de prana, enchendo esse corpo de poder. E depois ele tinha que lidar com uma demanda gigantesca de pessoas com dores, mazelas, com todo quanto é tipo de situação. E ele estava pronto. Ele estava Uhum. pronto. Se nós tivéssemos essa consciência de prepararmos energeticamente para o dia ele ia ser muito mais leve. E a terceira Uhum. prática que eu considero assim indispensável nesses dias é você decidir quais pensamentos você vai ter naquele dia através de um mantra. Quais pensamentos eu vou ter? Eu não posso deixar minha mente recebendo estímulos e ir pensando o que ela quer, acreditando no que ela quer. Não, eu sou luz, eu sou amor, eu sou consciência. Eu norteio para que cada pensamento meu seja baseado nisso. Então, eu faço 5 minutinhos desse mantra. Eu sou luz, eu sou amor, eu sou consciência. Eu saturo minha mente disso. 5 minutinhos. Aí eu tô pronto para Legal. começar. A minha manhã, além disso, eu faço alongamentos meditativos, né? Porque nós temos pontos de tensão no próprio corpo, até mesmo um dogzinho. De manhãzinha ele vai para o sol, Uhum. alonga para que os fluxos de energia possam passar livremente, sem tensão. E ali o corpo vibratório fica melhor equalizado e você sobrevive melhor. Isso é até mesmo
uma questão de sobrevivência. A minha mente está ligado com pontos de tensão no meu corpo, eu posso, por não ter feito aquela descompressão nas minhas partes de juntas, coluna, aquela tensão pode gerar uma secreção de cortisol gradativamente ao longo do meu dia, e eu ter um dia estressante, eu nem sei o porquê, porque um ponto que o seu corpo está falando, oi, não foi considerado. Aí a coisa segue muito boa.